Gálatas 4, do 21 ao 31, diz assim a palavra do Senhor. Dizei-me vós os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que já era para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, que tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Amém. Hoje nós vamos rever a exposição desse capítulo, onde Paulo traz uma alegoria para explicar a realidade para aqueles irmãos que estavam ali sendo enganados pelos judaizantes, aqueles que queriam fazer com que aqueles que aceitaram o Evangelho da Graça se submetessem de novo aos ritos da lei, para que assim pudessem ser considerados como crentes verdadeiros. E Paulo já vem a epístola toda martelando a mesma coisa. Ele lembra eles de como eles viviam anteriormente em escravidão, no capítulo 4, os versos 8 ao 11, ele diz dos Gálatas: ora, outrora, porém, não conhecendo a Deus, vós servieis a Deus que por natureza não o são. Ele havia lembrado a escravidão que eles tinham em servir as falsas divindades. Depois Paulo tratou de maneira pastoral, ainda no capítulo 4, lembrando como eles haviam recebido Paulo no princípio com fraqueza, em meio a uma enfermidade, e como ele havia se colocado para eles como um exemplo de zelo e confiança na palavra de Deus, na promessa que havia sido feita. E agora, para deixar ainda mais claro, ele vai trazer uma ilustração do Evangelho através das figuras de Sara e de Agar. E Paulo quer com isso fazer com que aqueles irmãos permaneçam firmes na aliança da promessa, a promessa que Deus havia feito a Abraão, de que nele, na semente dele, seriam benditas todas as famílias da terra. Essa semente aponta para Cristo, para que eles continuassem firmes no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e não se submetessem de novo à escravidão de tentar agradar a Deus através do uso da lei. Então Paulo basicamente está dizendo: sigam na aliança da promessa, porque só nela vocês vão ter verdadeira liberdade. Seguir a tentativa de seguir a Deus baseado nos mandamentos leva à escravidão, como Agar era uma escrava que gerou um filho escravo. Então Paulo começa fazendo uma distinção entre os 2 herdeiros e as duas alianças. Primeiro, ele, de maneira irônica, critica aqueles que estavam introduzindo esse falso ensino no meio da igreja. No verso 21 ele diz: dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Paulo fala àqueles que estavam abraçando ao ensino dos judaizantes, que estavam tentando novamente ser justificados por meio da observância da lei. Então, para essas pessoas que estavam dando ouvidos aos mestres judaizantes, Paulo está perguntando: vocês por acaso nunca ouviram a lei? Porque o texto que ele vai mostrar, a ilustração que ele vai trazer aqui, vem justamente da própria lei. E é através disso aí que ele vai mostrar: bom, vejam que vocês estão fazendo ousadas asseverações acerca de doutrina, acerca desse ensino, se baseando na lei. Mas é a própria lei que ensina justamente o contrário disso. Vocês nem a lei que vocês dizem abraçar, que estão querendo abraçar novamente, vocês conseguem interpretar
de maneira adequada. E percebam, irmãos, que é assim, essa forma que muitas falsas doutrinas adentram na igreja. Há muitas divisões de igreja com base nisso. Pessoas que não sabem nem mesmo aquilo que estão lendo, que não entendem nem mesmo aquilo que estão lendo, estão querendo ensinar a outras pessoas com base na sua própria interpretação da lei, que muitas vezes é justamente o contrário daquilo que a Escritura está ensinando. Então, por isso ele pergunta: vocês não escutam a lei? Paulo já tinha deixado isso claro antes. Vejam, agora ele vai usar esse exemplo de Sara e Agar, mas anteriormente, no capítulo 3, verso 6, Paulo vai lembrar da história de Abraão. Usa o próprio exemplo de Abraão, individual, como uma afirmação de que a justiça do povo de Deus, o povo de Deus só pode ser considerado justo diante de Deus por uma justiça que vem baseada na fé e não nas obras. Então lá no capítulo 3 ele já disse, olha, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi a fé que fez com que Abraão fosse considerado justo. Depois, no mesmo capítulo 3, verso 17, ele reafirma, para isso digo, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Aí é lembrar que a promessa que Deus havia dado a Abraão, que ele abraçou pela fé, não podia ser desfeita por causa da lei que foi dada 430 anos depois, lá com Moisés. Então vejam, todas essas histórias que Paulo está citando aqui, elas vêm dos livros da lei, que era considerado lá o Pentateuco, que era considerado a lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa história está toda registrada lá. Então aqui ele vai trazer uma recapitulação adequada da história. Ele vai contar a história como de fato ela é, para que eles se lembrassem de que eles tinham que se manter firmes na fé e na promessa e não tentar agradar a Deus através do uso da lei. Ele vai lembrar da história de Abraão. Nos versos 22 e 23 ele diz, pois está escrito, verso 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. E aí, que promessa é essa? Vejam comigo Gênesis no capítulo 15. Paulo usa a própria lei, os versos 1 a 6. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse, não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. E respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E aí respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Deus havia prometido a Abraão um filho, no qual seria chamada a sua descendência, por meio do qual seriam benditas todas as famílias da terra. Aí a gente conhece a história e viu que Abraão creu, mas ele também cambaleou aí na caminhada, porque na realidade Abraão tem 2 filhos. Um, diz o texto aqui de Gálatas, que nasceu de uma mulher escrava e que outro nasceu segundo a promessa. Ou seja, um nasceu cumprindo aquilo que Deus disse que havia de fazer e outro nasceu pela escravidão. O filho de Abraão da mulher livre se chama Isaac e o filho da escrava se chama Ismael. A gente vê então uma distinção entre ambos. Qual a diferença que há entre esses dois? Por que um é escravo e outro, a gente pode dizer que é da livre, que é mediante a promessa? Um é segundo a carne e outro segundo a promessa. Quando Paulo fala aqui da carne, Paulo está falando que um nasceu segundo
os esforços humanos e pecaminosos de Abraão, da sua natureza pecaminosa. Vejam, Abraão e Sara viram que estavam ficando velhos e que parece que Deus não ia cumprir a sua promessa. Então eles quiseram dar uma ajuda a Deus para cumprir aquilo que ele havia prometido. Então Sara pega uma serva sua, chamada Agar, e a dá a Abraão para que ele a coabite com ela e possa assim gerar um descendente para ele. Então eles tentaram dar um jeitinho de ajudar a Deus. Isso é uma obra da carne. Eles fizeram segundo o entendimento deles, não aguardaram a promessa que Deus havia dado. O da promessa é o que nasce segundo Deus, não segundo os homens. O da promessa aponta para a fé. Crer que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Para fazer além daquilo que nós pensamos. Esse filho ele nasce quando? Quando Sara e Abraão já não têm mais condições alguma por eles mesmos de terem filhos. Aos olhos dos homens. Um casal nessa idade, para o homem não teria mais como ter filhos. E Deus miraculosamente sobrevém, cumprindo a promessa que ele havia feito. Então Sara engravida, tem um filho, a quem ela põe o nome de Isaac. Esse é o chamado, o filho da promessa. Então você tem aí a história que Paulo está se referindo no passado. A história de Abraão com Sara e Agar e os dois filhos Isaac e Ismael. E aí o que Paulo vai dizer? No verso 24 ele diz: essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Então aqui ele vai explicar que aquela realidade, aquela história, ele diz que ela é uma alegoria. As duas mulheres com os dois filhos. Explicar as coisas por meio de alegorias, irmãos, é você, geralmente quando você faz uma interpretação alegórica, você atribui a alguma coisa real um significado mais profundo, por assim dizer, ou um significado que não vem aos nossos olhos nos simples termos que estão ali vistos claramente. Ele não toma o sentido real das coisas. Pensa-se num sentido mais profundo. É como, por exemplo, eu conto uma história de um homem que entrega para a mulher um cravo. Aí a gente vai pensar, o que está acontecendo aí? Tem um homem entregando uma flor para uma mulher, um cravo. Só que aí vem outra pessoa e diz, não, aquela história que o pastor contou era alegórica. O que ele estava querendo demonstrar ali não era simplesmente que aquele homem tinha alguma afeição por ela que lhe deu aquele cravo. Mas era justamente o contrário. Ali aquele cravo simbolizava um cravo como aquele que foi pregado nos pulsos de Cristo. Na realidade ele queria que aquela mulher morresse, era um símbolo de morte. Ou seja, uma ressignificação que vai além daquilo que o autor queria colocar no texto. Então, geralmente, quando se fala em interpretação alegórica, você extrapola o sentido do autor original. Só que aí a gente fica se perguntando, será que é isso que Paulo está fazendo aqui? Querendo pegar aquela história e dar um significado que não tem nada a ver com o que o autor original quis dar? E a gente tem duas possíveis interpretações para isso aí. Alguns dizem que o que Paulo está fazendo aqui, quando ele faz isso, é empregando o mesmo método que os judaizantes empregavam. Pegavam textos, atribuíam outro significado a eles e depois explicavam para as pessoas, colocavam esse significado para que as pessoas abraçassem. E aí ele estaria... Só que com Paulo seria diferente, por quê? Porque Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito Santo e uma interpretação superior desse texto seria a interpretação verdadeira. Mas outros dizem que esse termo alegoria, como é usado aqui, ele não é exatamente essa figura de linguagem essa figura que a gente usa hoje de tentar interpretar, de ressignificar as coisas dando um outro sentido. Basicamente, Paulo está simplesmente aqui dizendo que isso tem uma outra explicação também.
E aí a gente fica, Paulo sendo inspirado por Deus, ele está dando um significado maior que vem do próprio Deus acerca daquele texto. Paulo não está negando o fato histórico de que Abraão existiu, Sara existiu, Agar existiu, mas ele está mostrando que a vida deles apontava para algo maior. É como a gente vê a própria Escritura fazendo com os sacrifícios do Antigo Testamento. Todos eles apontavam para um sacrifício maior, o sacrifício de Cristo. A história da redenção, aqueles animais, havia uma lei, aqueles animais tinham que ser mortos, mas tudo aquilo apontava para algo muito maior. O Novo Testamento mostra isso. E aqui, como Paulo estivesse dizendo, essa história dessas duas mulheres também aponta para algo maior. Paulo pode fazer isso porque ele era o autor inspirado por Deus. Quando nós vamos interpretar as Escrituras, e aí quando a gente para nesse pedacinho aqui, a gente tem que entender que a gente não tem como ressignificar nada. A única ressignificação que a gente pode ver é aquela que algum autor inspirado já deu. Por exemplo, se eu olhasse, se não tivesse o Novo Testamento ainda, e olhasse para aquele texto, para esse texto de Sara, Agar e Abraão, e tentasse dar a ele esse significado que Paulo está dando aqui, sem o Novo Testamento ter sido escrito, eu estaria aí tentando atribuir um sentido que o texto não tinha, porque Deus ainda não tinha revelado. Estaria criando doutrina. Então a gente não pode interpretar dessa forma. O método que a gente usa para interpretar a Escritura hoje é um método que a gente chama de histórico-gramatical. É o que a gente olha a gramática, o texto com as convenções da língua em que ele foi escrito e olha o contexto histórico em que aquele texto foi escrito. Deus deu as palavras adequadas para aqueles que escreveram os textos, então a gente foca nisso e foca na história porque Deus escreveu a história. Deus nos deu a história dentro de um contexto. Então a gente precisa analisar essas duas coisas. Se passar disso, a gente pode estar correndo no risco de estar trazendo erro na nossa interpretação. Então, Paulo aqui vai dar essa ressignificação, esse significado mais profundo dessa história entre Abraão, Sara e Agar. Ele vai mostrar que são dois herdeiros distintos, que representam duas alianças distintas, que têm dois fins distintos. Para onde vai aquele que fica na promessa? Para onde vai aquele que fica na escravidão? Qual o fim dos dois? Primeiro, então, ele fala no verso 24, na parte B do exército, depois que ele diz que essas são coisas alegóricas, ele diz, essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e essa é Agar. Então, a primeira das mulheres, ele está falando lá, ela representa uma aliança. Que aliança é essa? A aliança que foi feita no Monte Sinai, que fica na Arábia, que lembra uma aliança de obras. Você tem que fazer as coisas para que possa, assim, ser aceito por Deus. As pessoas tomaram essa interpretação de aliança de obras. Na realidade, essa aliança que foi feita lá, no fim das contas, ela não é uma aliança de obras. É a mesma aliança da graça que Deus fez com Cristo, por meio de Cristo, depois que Adão pecou. Mas as pessoas viam como isso, se não faz, é amaldiçoado. Paulo liga então essa aliança a Jerusalém atual. O que era Jerusalém atual para os dias de Paulo? Eram todos aqueles judeus que haviam ouvido a proclamação do Evangelho, mas que continuavam sem reconhecer a Jesus como o Messias. E ele diz, isso gera escravidão. Por quê? Porque no contexto judaico daquela época, todos eles buscavam ali se justificar diante de Deus, se aproximar de Deus, simplesmente através da obediência da lei. E Paulo já disse, pela obediência da lei, ninguém é considerado como justo diante de Deus. Porque se você cair em apenas um ponto da lei, você cai em todos, tudo então está perdido. Por isso ele diz, ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Ele diz, mas a Jerusalém lá de cima é livre. Então todos eles estão escravos por quê? Porque estão amarrados à própria lei, tentando conseguir se justificar diante de Deus por meio dela. Então estão como que escravos. Por outro lado, ele fala da outra mulher, ele fala da outra aliança, que está relacionada com outro lugar. Ele fala agora com a Jerusalém lá do alto. Ele diz, mas a Jerusalém lá de cima
ela é livre, a qual é a nossa mãe. Então aqui no verso 26, Paulo está contrastando o lugar daqueles que creram, Jerusalém lá de cima, com daqueles que permaneceram na escravidão, da Jerusalém aqui, os judeus daquela época. Nós, aqueles que cremos em Cristo, que cremos na fidelidade de Deus de cumprir as suas promessas, não estamos na carne, não fazemos parte de Jerusalém daqui, fazemos parte da Jerusalém celestial. Então nós somos libertos da escravidão para servirmos a Deus. E aí no verso seguinte, Paulo vai citar o profeta Isaías, Isaías capítulo 54, verso 1, quando ele diz assim: são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Aí ele está fazendo uma comparação, por quê? O que ele pega aqui? Quem é essa mulher abandonada naquela época e quem é a que tem marido? No contexto original, Israel tinha sido exilado. Ele tinha sido mandado para o cativeiro na Babilônia. Não tinha esperança nenhuma de voltar porque foram assolados. Foi uma derrota vergonhosa. Não tinha mais esperança nenhuma de, por força humana, conseguir ser restituído à terra. Estavam fracos e impotentes, ao passo que as outras nações permaneciam fortes. Então, aqui é como se Deus estivesse dizendo assim: é no meio da fraqueza que eu opero. É no meio da fraqueza que eu opero. Aí a gente volta para o convívio. Lembre-se do contexto lá de Gênesis, no capítulo 16. Duas mulheres. Aí você tem uma que é bonita, pode-se dizer que bonita, que é pelo menos fértil. É capaz de produzir alguma coisa, H. E a outra já está velha, provavelmente estéril, fraca. E é justamente por meio dessa mulher, daqui aos olhos do mundo parecia estéril, que Deus resolve agir. É através da família que é gerada por essa mulher estéril que vai nascer um filho de uma mulher também improvável, o filho de uma virgem. Um filho de uma virgem. E através desse filho, Deus operando pela fraqueza, Deus cumpre a promessa que ele havia feito a Abraão de fazer benditas todas as famílias da terra. O que foi que Paulo fez aqui? Ele pegou essa história de Isaías e aplicou ali ao contexto dos Gálatas. É a comparação entre a aparente força com a fraqueza. A comparação da carne, que parece que dá resultado logo, com a promessa que parece demorar. Para eles ali, para os Gálatas, parecia que aquilo que havia sido pregado do Evangelho de Cristo não tinha valor algum. Por quê? Porque vários outros estavam se amontoando lá, trazendo essa história de novo de que é preciso cumprir a lei, é preciso se circuncidar para poder receber o favor de Deus. Ele diz no verso 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Ora, vocês não precisam se amarrar de novo à lei. Vocês, é na fraqueza, é simplesmente na fé que vocês vão prevalecer. É pela fé. Mesmo sendo massacrados ali pelos falsos mestres, que eram provavelmente maioria, como Israel foi esmagado pelos babilônicos, como a Sara foi humilhada por Agar. Da mesma forma, no final, aquele que era a segunda promessa, aquilo que os olhos não viam, aquele que aguardava pela fé, era o que ia prevalecer. Então eles ali, em frente aos judaizantes, deveriam entender a história. A história se mantém dessa forma. Entender a promessa de Deus e se manter firmes no Evangelho. Se manter firmes no Evangelho. Quando a gente olha para isso, mais uma vez a gente entende a graça para aqueles que são pecadores. A graça para aqueles que são fracos. A graça para aqueles que quebram a lei, como nós mesmos oramos aqui, citando lá a Daniel no capítulo 9. A nós pertence o coragem e vergonha. Nenhum de nós aqui cumpre a lei perfeitamente. Mas a graça de Deus se manifesta ali, na nossa fraqueza. Ele enviou o seu Filho perfeito para morrer pelos imperfeitos. Então nós não podemos abrir mão dessa promessa de Deus para tentar, pela nossa própria força, nos justificar diante de Deus. A gente tem que abandonar a nossa autojustiça e correr para Cristo.
E veja que essa figura que Paulo coloca aqui na história é a mesma figura na qual se divide o mundo todo hoje, todos os homens. Uma parte correndo para tentar se justificar diante das divindades através de obras, de lei, de sacrifício. E só o verdadeiro evangelho, aquele que é recebido pela fé e pela graça de Deus, no mundo em contrapartida. Não existe caminho do meio. Ou você tenta se justificar pelas suas próprias obras, como as várias religiões do mundo fazem, ou você abraça a fé em Cristo. E o que Paulo vai mostrar é que essas duas coisas não podem coexistir juntos. Aqueles que andam na promessa não podem andar de mãos dadas com aqueles que andam na escravidão da lei. Os que são livres não podem andar com os escravos. Ele vai terminar nos versos 29 ao 30 dizendo o seguinte: como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Ele mostra então que há um confronto entre essas duas alianças e os dois herdeiros de cada uma dessas alianças. Eles não podem permanecer juntos. No verso 29 ele diz aqui que o filho da escrava perseguia o filho da livre. Paulo está fazendo referência aqui a Gênesis no capítulo 21, verso 8 a 9. Era Ismael zombando de Isaac, que era bem menor. Por que Ismael fazia isso? Porque uma vez que nasceu um filho de Abraão com a sua esposa legítima, tudo aquilo que Ismael ia receber um dia como herança do seu pai, se acabou. A herança toda iria para o mais novo, porque era o filho legítimo. Todas as atenções agora estavam se voltando para Isaac. Então a inveja faz com que ele fique perturbando Ismael. Vejam que quando Abraão se esqueceu da promessa de Deus e aceitou a proposta lá de Sara para tomar Agar e ter um filho, agindo segundo a carne, o que ele trouxe para ele? Trouxe problemas. Problemas para sua família e problemas para sua descendência por todo sempre. Até hoje há essa animosidade entre os descendentes de Abraão, chamados em Isaac, e os descendentes de Ismael, que hoje os árabes, em parte muçulmanos. A animosidade até os dias de hoje. E essa animosidade permanece também com referência às duas alianças. Aqueles que adotam ali, que continuam nessa tentativa de agradar a Deus pela lei, chamam todos nós que buscamos ao Senhor pela graça de presunçosos. A gente vai a Deus sabendo das nossas limitações, que somos pecadores, pedindo graça a Ele. Por graça nós sabemos que Deus nos aceita em Cristo. Aí os que creem então na lei, os escravos da lei, vocês são os presunçosos, porque dizem que já conseguiram a salvação, a justiça dada por Deus. Quando na realidade é o contrário. Nós entendemos a nossa pequenez, a nossa indignidade, e vemos um Deus misericordioso que se achega a nós dessa forma, nos dando graça através de Cristo. Então essas duas coisas elas não podem andar juntas, como foi também com Isaac e Ismael. O que foi que Deus disse? Ele diz, verso 30, lança fora a escrava com seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o da livre. A herança de Deus, a salvação, a justiça, ela não é para aqueles que são zombadores, é para os crentes, aqueles que creem na promessa, e somente eles. Os dois não têm como habitar no mesmo tempo, no mesmo lugar. Então, Sara depois exigiu que Abraão mandasse Agar embora. E Deus anuiu com isso. Deus também sustentou Agar e o seu filho. Ambos não podem conviver juntos. É preciso lançar fora, separar aqueles que confiam na sua própria justiça, para que não vivam em conflito com aqueles que creem na promessa. A permanência nisso aí só dá problemas para a vida toda. Então aqui é
É outra aplicação do que Paulo está trazendo. Se vocês estão na promessa de Deus, se vocês estão na fé, vocês devem se apartar daqueles que vivem pela pregação da lei, que querem se justificar na lei. E assim como Deus disse, lance fora a escrava, os Gálatas deviam dizer, mestres judaizantes falsos, saiu daqui também. Vocês não podem andar juntos no nosso meio. Vocês precisam de arrependimento verdadeiro e fé somente. E assim também nós devemos insistir para que nenhum de nós se torne um legalista e queira viver estritamente pela guarda da lei. Há um outro risco também, que o texto não trata disso, que é o antinomismo, de você superelevar a graça e dizer agora também não tem mais lei e a gente pode viver do jeito que a gente quer. E o caminho também não é esse. A gente olha para a lei agora de forma diferente. Nós obedecemos à lei porque nós sabemos que a lei reflete o caráter santo de Deus. Deus nos salvou e nos moldou para que nos assemelhássemos a Ele. Entendendo isso, então, é que em gratidão nós observamos a lei. Não para conseguir o mérito, não para conseguir o favor de Deus, mas porque temos a certeza de que Deus já nos deu graça, Deus já nos salvou. E agora a nossa vida é dele e assim nós vivemos para Ele. Então há uma grande divisão, uma grande diferença entre aqueles que creem em Cristo, que estão na aliança da promessa, e aqueles que procuram ainda viver pelas obras. Paulo diz que os primeiros são livres, são aqueles da Jerusalém lá de cima, enquanto os segundos continuam escravos. Pense numa escravidão, irmão. Se você já pensou você tentar se justificar diante de Deus pelo seu cumprimento da lei, aí você tenta de todas as formas andar certinho. Um dia você pisa fora da linha e aí volta tudo de novo, sentimento de culpa, de afastar de Deus, e fica sempre nessa de pensando que você fica sempre sem a certeza de que Deus de fato lhe ama. Você fica naquela expectativa de será que Deus vai me perdoar de novo? Nós, aqueles que estão em Cristo pela fé, são aqueles que estão na aliança da fé e têm a certeza de que a lei, ela não quebra a promessa que Deus concedeu vários anos antes. Então que sigamos firmes na aliança da promessa em Cristo, para que possamos ser verdadeiramente livres. Livres para olhar para a lei e dizer, eu busco andar de conformidade da lei, porque o Senhor já me redimiu, porque Ele já me deu graça. Então que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e orar para encerrar. Senhor Deus, Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, porque Senhor, na Tua Palavra ainda nos mostra que há porções da Tua Palavra que nós lemos e que não entendemos por completo. Nós precisamos de toda a Tua Palavra para chegar ao entendimento que o Senhor tem a nos dar, a nos mostrar. Jogamos a Tua graça de que o Senhor não nos deixe pensarmos que já conhecemos todas as coisas, não nos deixe nos ensoberbecer, mas que sejamos sempre humildes, ó Deus, em buscar o Senhor, em conhecer o Senhor. E ouvir da Tua repreensão, como tantas vezes o Senhor tem repreendido os crentes da Galácia quanto à questão do lugar da lei na nossa vida agora. Que possamos lembrar daquilo que o Senhor conquistou por nós, por meio da fraqueza, do descendente de uma mulher estéril, pela a morte de um rei que nasceu numa manjedoura. Obrigado, Senhor, porque não é pela carne, não é pela força, não é pela artimanha dos homens que nós conseguimos o Teu favor ou que nós avançamos, mas por meio das coisas simples, das coisas fracas do mundo que o Senhor tem nos dado acesso ao Senhor. Muito obrigado pelo Teu Filho amado, que morreu por nós, que cumpriu perfeitamente a aliança das obras, para que pudéssemos hoje receber a Tua promessa, Deus. Obrigado pela justiça que nós temos em Cristo. Faz-nos viver de conformidade com ela, Deus. Guarda-nos de uma vida de legalismo,
de tentar agradar a lei, tentar agradar ao Senhor por meio do nosso cumprimento da lei. Fica conosco agora, nos abençoe no restante desse dia, possamos andar na Tua presença. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus nós choramos agradecidos.